Então, faz hoje, deixar o ventilador ligar o ar-condicionado só na hora de dormir, né? O ventilador já pode Lucas, tirar. teu áudio está aberto. E agora? Pronto, podemos iniciar, então. Hoje, né, dia 24, nossa aula de número 15, a gente vai estudar avaliação de alternativas. Então, você sabe dizer se a negociação entre duas ou mais partes se trata de uma habilidade ou de uma aptidão? Uma pessoa tímida pode ser uma boa negociadora? Para ser um bom negociador é exigido uma forte discussão de caráter emocional? Gente, podem participar, vamos participar, falar o que vocês acham desses questionamentos. Você sabe dizer se a negociação entre duas ou mais partes se trata de uma habilidade ou de uma aptidão? Quem acha que é uma habilidade, quem acha que é uma aptidão? Quem acha que pode ser aprendido e quem acha que é nato, que a gente já nasce com essa habilidade? Professora, Oi, pode falar. minha opinião é as duas. Quanto já nasce com a habilidade de dialogar e se manifestar, contrapor, dar suas escolhas, conseguir dividir a opinião, mas também como uma pessoa tem como aprender também a negociar. Muito bem. Mais alguém? Uma pessoa tímida poderia ser uma boa negociadora? Podem responder aquela que vocês quiserem. São três questões, podem me ajudar a responder aquela que vocês tiverem vontade de responder. Tem alguém que é tímido no grupo? Eu não sou não, professora. Qual foi a pergunta aí? Porque eu estava aqui na minha tia. Uma pessoa tímida poderia ser uma boa negociadora? Claro que sim. A professora Cláudia é uma delas. Muito bem. Mais alguém? Então, gente, a gente pode Sim, aprender... professora. Pode falar. Acredito que sim. Sim. Pessoa tímida, elas são de pessoas inteligentes, muito inteligentes. Muito bem. Tem pessoas que surpreendem a gente, né? A gente olha e são tão tímidas e, de repente, tem um potencial quando abre a boca que assusta a gente, na verdade. A timidez, ela não é, às vezes a pessoa não é falante, mas tem um domínio quando vai falar que deixa a gente... Nossa, até alguns alunos fazem isso com a gente vê a pessoa tão quietinha, né, tão centrada, mas de repente quando pega um assunto que a pessoa domina, a pessoa explode, né, ela supera todas as expectativas. Então, na negociação é da mesma forma, a pessoa, ela nasce com habilidades, com aptidão, mas ela pode aprender, né? Nós podemos aprender a negociar. A gente pode ir se aperfeiçoando no dia a dia, né? Aprendendo, conhecendo as técnicas, estudando, né? E tem pessoas que talvez nunca vai passar, por exemplo, por uma forte como que eu vou dizer, dentro de uma organização por grandes negociações. Mas aquilo que vai passar para ela vai ser bem executado. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar, às vezes, só no atendimento ao público, às vezes a pessoa é tão tímida, mas é uma pessoa que informa educadamente, que tira dúvidas, que leva a pessoa até o local que a pessoa precisa ir, que informa, é uma pessoa prática, é uma pessoa que toda atenciosa, né? Muitas vezes a gente vê. Então, dentro ali do trabalho dela, o que é essa negociação dela? É atender pessoas, é explicar, é tentar achar soluções, por exemplo, até de pequenas vendas, e a pessoa faz com uma capacidade tão grande, né? Talvez não grandes negociações, mas pequenas negociações com muita capacidade. Então, a negociação é a procura comum da regulação de divergências, né? Gil 2012. As pessoas procuram inicialmente chegar a um acordo, a um consenso, em que todos se sintam satisfeitos com a solução. No mundo dos negócios, é comum encontrar opiniões contrárias em diferentes graus. O
empresário não perderá um bom investimento por causa de ideias divergentes. A partir dessa ideia, faz sentido a necessidade das negociações? Você concorda? Então, por exemplo, pode ter várias questões divergentes numa negociação, mas não quer dizer que o empresário vai perder essa negociação por isso. Ele vai tentar chegar ao quê? A um acordo, a estabelecer uma meta, né? A buscar soluções e sempre vai tentar estar alcançando aquilo que é necessário para a empresa ou no interesse dele, né? Procurar e assim, né? É bem interessante. Gente, só um segundinho aqui, eu tenho que dar uma resposta. Então, o empresário ele não vai perder a negociação quando aparecer alguns probleminhas, ele vai tentar, se é de interesse dele, né, a solucionar, buscar meios para fazer um acordo, né, e vai tentar conseguir o que ele tem um objetivo. Então, negociação é o uso da informação e do poder, com o fim de influenciar o comportamento de uma rede de tensão. Yachovinsky, 2012. Então, as características das partes e contrapartes do processo de negociação são subjetivas, ou seja, cada pessoa negociará conforme suas habilidades, e o fracasso ou a ineficácia será o resultado disso. Existem algumas características comuns presentes em grande parte das negociações a saber. Então, quais são essas características comuns, né, durante uma negociação? Então, você deve ter em mente que não existe uma receita ideal ou de sucesso em uma negociação. Cada negociação tem seu objetivo específico, pois pode estar centrada em relações comerciais, afetivas e profissionais. Nesse sentido, identificam-se 3 variáveis básicas que condicionam a negociação. Então, gente, as negociações, ainda que sejam dentro de uma organização, elas são diferentes entre si. Pode ter negociação de compra, negociação de venda, negociação, por exemplo, com um grupo de colaboradores, vários objetivos na negociação, de aumentar a carga horária de trabalho, diminuir, trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, trabalhar à distância. Cada época, cada tempo vai ter um tipo de negociação. Cada uma será realizada de uma forma, de uma maneira, né? Então, até negociações afetivas, por exemplo, e profissionais. Por exemplo, dentro da empresa tem um time de futebol, vai ter que se negociar, por exemplo, um dia da semana para o pessoal se encontrar e treinar, ou para participar de um torneio, né, de uma competição. Então, tudo isso são pequenas negociações e podem ocorrer dentro da organização. Tem organizações, por exemplo, que incentivam, né, a prática de esportes, que defendem bastante isso, que possibilitam aos profissionais que trabalham na empresa participar, fazer esporte, né, alguma atividade física. Então, até isso são negociações. Mas, principalmente, o que se destaca numa negociação? O poder, né, o tempo e a informação. Então, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele o poder. É uma frase de Abraham Lincoln, que a gente só consegue medir uma pessoa através do poder, quando é dado poder a ela. Aí a gente vê do que a pessoa é capaz ou não é, né? Às vezes ele é extremamente seu amigo, até que ele não tem poder. A partir do momento que ele conseguiu um cargo superior ao seu dentro da empresa, ele já não te conhece mais, ele já não te diz mais bom dia, ele já senta numa mesa separada na hora do almoço. Isso na vida da gente, né? Não só numa empresa, mas também na vida pessoal, a gente passa por isso, né? Eu achei interessante a frase e trouxe para vocês. Agora, eu vou ler uma fábula de Esopo para vocês, porque ela está relacionada à questão do poder, né? É só uma visualização, tá? Eu trouxe porque eu achei interessante.
Estava um rato prestes a ser devorado por um gato faminto. Quando um leão que passava por perto, comovido com seu desespero, espantou o gato para longe. Refeito o susto, o ratinho agradeceu. Muito obrigado por salvar minha vida, majestade. O senhor é o rei da floresta e não precisaria se incomodar com um ser tão insignificante como eu. Mas um dia eu hei de lhe retribuir esse favor. O leão, que não havia feito aquilo pensado em recompensa, seguiu seu caminho. Pobre ratinho, como poderia lhe retribuir um favor ao rei dos animais? No dia seguinte, o leão estava andando distraído quando pisou numa rede estendida para aprisioná-lo. Assim que pôs a pata na armadilha, a rede se fechou sobre seu corpo. Ai de mim, ficarei aqui a noite inteira até que cheguem os caçadores e me matem sem dó nem piedade. Eis que pela estrada vem passando o ratinho, seu amigo. Ao ver o leão naquela situação, prontificou-se no mesmo instante. E já que vou retribuir o favor que você me fez, que vou retribuir o favor que você me fez. E pôs-se a roer as cordas até livrar o leão das redes dos caçadores. Fábula de Esopo, adaptado de Ivana Arruda Leite, São Paulo, escala educacional. Então, por que essa fábula? O leão aqui no caso, vamos dizer que é o presidente da empresa. Ele, às vezes, foi a favor, né, de vamos dizer assim, de um colaborador de chão, né, uma pessoa que trabalha, por exemplo, lá num setor, por exemplo, de limpar peças, né, almoxarifado, ou ainda carregar um caminhão. Então, ele interveio a favor de uma pessoa simples. Ele defendeu ela, às vezes, de uma injustiça dentro da empresa. Mas ele não defendeu porque a pessoa, pensando, né, em uma recompensa, ele fez isso porque é o trabalho dele, né, dentro da empresa. Ele não tem que olhar o que a pessoa faz, ele tem que olhar o que é certo, o que é errado, né? E ele tem esse poder, por exemplo, de intervir em favor dos menos favorecidos, ele tem esse poder de ajudar quando pode, né, quando é possível, dentro das regras da empresa, né, auxiliar talvez uma pessoa. E vamos pensar assim, que esse leão fez isso, ele auxiliou, ele ajudou alguém, e amanhã ou depois aconteceu um acidente e uma pessoa que podia ajudar, a pessoa às vezes tão simples, vamos pensar que o leão aqui, né, no caso, o diretor da empresa, sofreu um acidente de carro e ele ia passando, reconheceu e acompanhou, né, e retribuiu esse favor. Então, mesmo que a pessoa tenha poder, né, para negociar, a pessoa tem que ter o quê? Olhar o próximo, né, olhar as leis, pensar sempre numa negociação correta, né, nunca fazer o que é correto simplesmente pensando numa recompensa, que foi isso que o leão trouxe, né? Ele fez porque ele achou que devia fazer, ele não pensou em recompensa, até porque ele achou o que o rato poderia retribuir, de que forma, ele era tão pequenino, né? E às vezes uma pessoa tão pequenininha dentro de uma empresa, né? Ela faz algo tão grande pelos seus superiores, né? Às vezes pode ajudar, às vezes pode estar ali do lado, às vezes pode passar uma informação na hora certa, né? Então, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade dentro da empresa. Todos têm seu valor, tá? O papel da variável poder no processo de negociação. O poder, né, estabelece qual das partes terá maior influência na negociação. Normalmente, quem está em posição de vantagem fixa os termos finais do processo. O poder pode advir da imagem da empresa no mercado, no capital de giro ou intelectual, da qualificação de mão de obra, da balança de exportação, entre outros. Então, numa negociação para uma empresa, o poder ele pode vir de várias formas, né? Qual que é a parte, por exemplo, que tem mais poder de barganha, né? Por exemplo, que tem talvez um montante maior para oferecer durante uma negociação.
A imagem da empresa no mercado, às vezes a empresa ela não é tão grande, mas ela tem uma imagem tão impressionante, tão boa no mercado, que quando ela lança um produto, pela imagem que ela tem no mercado, esse produto já vai ter sucesso. O capital de giro, algumas empresas têm um bom capital de giro, então conseguem se manter de uma forma melhor no mercado. Ou capital intelectual, né? As empresas, por exemplo, de informática, às vezes têm um capital intelectual tão grande na parte de informatização, estão tão além, criando software, criando saídas, né? Novas possibilidades. Então, o capital intelectual é tão bom, é tão grande, que a empresa tem esse poder. Professor, Oi, pode falar, Lucas. quando você fala capital intelectual, pode ser qualquer coisa que possa agregar conhecimento, né, professora? O capital intelectual da empresa, geralmente, são os seus colaboradores, né? Bem treinados, aptos. Esse é o capital intelectual da empresa. O corpo, né, de pessoas que compõem essa empresa. Por exemplo, o capital mesmo humano que está ali, o intelectual, que está desenvolvendo software, que está atendendo o público com qualificação. Por exemplo, a mão de obra, você tem as pessoas qualificadas que vão prestar um serviço ótimo, porque são bem qualificados, né? E esse é o capital intelectual. Sim, é o conhecimento da pessoa que é agregado à empresa, né? Vamos dizer assim, do grupo Isso desse todo. mesmo. Uma coisa que eu acho interessante, você colocou aí das empresas de eletrônicas, mas eu queria dar um outro exemplo, À professor, que é uma vontade, pode área que eu trazer gosto. todos os exemplos que vocês quiserem compartilhar, porque nós temos tantas áreas que pode falar, à vontade. Professora, aqui tem a KLM, que é Royal Doctrine Airlines, voos baratos da KLM, que é de avião, né? Aham. Ela tem uma das empresas que mais investe em tecnologia e em capital humano das próprias pessoas da empresa dela para ajudar com a preservação do meio ambiente, através de planos e investimentos em empresas aéreas que tenham planos. Então, para fazer que o voo seja mais, vamos dizer assim, mais ambiental, mais verde, e isso ele vem comprando várias empresas que têm essa ideia, então ele está gerando capital intelectual para ela. Hoje ela é a Sim. empresa que menos emite poluente, porque ela investiu aqui na Embraer, aqui, que é uma empresa brasileira que tem o E-Jet, que é um modelo de avião que é o mais silencioso, e na Inglaterra tem um problema que é a questão de ruído, não pode ter muito Sim. ruído. Japão Na, também. que é o avião que é mais econômico e que rende uma maior distância por litro de querosene, então ele é bem ecológico. E foi esses investimentos que ela está sendo considerada a empresa mais, vamos dizer assim, um capital intelectual. Ela já é dona de mais de 500 empresas que é envolvida com conhecimento sobre meio ambiente. Ótimo, ótimo, obrigada pela colaboração. Eu lembrei da tecnologia porque eu lembrei do Steve Jobs, que ele, né, quando era vivo, tanto de novidades que eles lançavam, né, a Apple lançava, a forma com que eles tratavam o capital intelectual deles, por exemplo, os criadores, os grandes criadores dentro da empresa, eles não tinham, por exemplo, um horário específico para trabalhar. Às vezes eles podiam ficar 3, 4 dias, uma semana sem ir para a empresa. E aí, quando eles iam, eles criavam, né, com extrema capacidade intelectual e criavam produtos novos, criavam programas, né? Então, essa valorização pelo intelectual, né, ele abriu uma brecha muito grande para apoio aos colaboradores, né, dele que tinham essa capacidade para criar. E uma das empresas assim, né, que se destacou muito, eu até acho que depois da morte dele parou um pouquinho, não sei se a minha visão é correta, se vocês concordam comigo, mas parou os grandes lançamentos, na verdade. Vocês lembram como que eram os lançamentos? Ele colocava mesmo assim, né, eram com shows na rua, era apresentar o produto, era cheio de novidades, ele aproveitava o máximo do intelecto das pessoas para
para lançar os seus produtos para a empresa, né? Para mostrar, por exemplo, o nome da empresa, né? Para a confiança que as pessoas poderiam ter na empresa. Então, eu achava assim muito bacana, acompanhava o trabalho dele, né? E era uma fonte, sim, mesmo da gente tirar como exemplo, né? Então, a variável poder está sempre presente em qualquer situação que envolve negociação. Sempre está envolvendo, né? O poder sempre está presente, até no trabalho da gente, né? A pessoa, por exemplo, que a gente vê quem tem um determinado poder, né, dentro da organização, esse poder pode ser, né, tem um cargo de supervisão, tem um cargo de gerência, tem um cargo de presidente. Então, a gente consegue visualizar, por exemplo, o poder, né? A arquitetura do poder, né? A hierarquia mesmo, você consegue visualizar, por exemplo, o presidente, os gerentes dentro da organização, os colaboradores, né? Ou pelo menos 3 níveis, né? Um nível de chão de fábrica, nível intermediário, que é onde estão os escritórios, e o nível da presidência, que comanda tudo. Digamos assim, né? Essa visualização que a gente consegue ver do poder, né? Da materialização do poder numa organização. Mas o poder está presente em tudo, né? Seja na política, seja na cultura de algumas empresas, né? Tudo se faz presente. Então, os poderes serão subdivididos de acordo com a sua origem, em 2 grupos, poderes pessoais e circunstanciais. Poderes pessoais são poderes inatos, presentes em qualquer situação, independente do papel desempenhado, dos conhecimentos e das habilidades para lidar com as pessoas. Então, o poder da moralidade, poder da atitude, poder da persistência, poder da capacidade persuasiva. Gente, tem pessoas que têm uma capacidade persuasiva que é invejável. Consegue, assim, impor, consegue falar, consegue colocar seu ponto de vista, mesmo persuadir, por exemplo, a determinadas decisões. Eu não me acho nesse poder aqui, nessa capacidade, que eu acho que eu sou muito mais tranquila nesse sentido. Aí o poder da persistência, tem pessoas que têm um poder de persistência maravilhoso, que estuda, por exemplo, quando tem um objetivo, quero passar num concurso público, tem uma persistência linda, né? A pessoa, ela estuda de madrugada, ela estabelece um horário, às vezes algumas viram à noite estudando, outras viram os finais de semana, planejam, por exemplo, eu não vou sair de casa até que não passar, então às vezes estuda durante um ano todo, 2 anos, o tempo suficiente para conseguir passar, por exemplo, um determinado concurso público. Então, é a persistência, a atitude. Tem pessoas que tomam uma atitude que você nunca pensa na vida, por exemplo, nossa, como que ela conseguiu ter essa ideia, né? Tomar uma atitude, às vezes até de se manifestar publicamente, né? A pessoa sem medo se levanta e defende seu ponto de vista, tem uma atitude, vou fazer isso, e ela vai e faz. E a moralidade, né? Que é o que eu acho que é o mais fácil para a gente se desenvolver. Todos nós temos essa base da moralidade. Algumas pessoas não vão se importar com ela, então não vão praticá-la, digamos. Mas eu acredito que no nosso grupo, praticamente todas as pessoas têm esse conhecimento, têm esse cuidado. Poderes circunstanciais enfocam a situação, o momento, o tipo de negociação e a influência no meio dessa situação. De acordo com as circunstâncias, analisa-se um fato de maneiras diferentes, enxergando por ângulos diversos. Então, esse poder circunstancial pode ser até o poder político. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, num determinado tempo, ela está num determinado cargo político e em determinado tempo ela não vai estar. Então, foi uma circunstância, a pessoa trabalhou, por exemplo, talvez 3 anos ou 4, encarregada por um setor, mas era um cargo político, né? Então, tem o poder de especialista, né? A pessoa que sabe muito sobre o assunto.
E, então, dentro da empresa, ela é extremamente respeitada, porque ela sabe o que ela está fazendo, ela tem poder, né, nesse sentido, porque ela conhece, porque ela sabe, e eu acho que esse é um dos mais bonitos, né, a pessoa que sabe o que está fazendo, que consegue ajudar um grupo todo. O poder de investimento, a empresa, por exemplo, que tem condições de investir mais, poder da posição, por exemplo, talvez temos só 2 ou 3 empresas em Palmas de determinada linha de produto, então elas têm uma posição privilegiada, porque são poucas, poder da legitimidade, né, por exemplo, uma empresa, né, essa questão da legitimidade, de passar, por exemplo, de pai para filho, o pai se afastou da empresa e o novo presidente é o filho, ele é um legítimo herdeiro, ele vai continuar o legado do pai. Poder da concorrência, às vezes empresas que se destacam mais no mercado do que outras, vamos falar Coca-Cola, né, gente? Imagina, né? O poder, né? A concorrência, vencer concorrência. Por exemplo, cada Copa do Mundo ou cada Olimpíada, ela está na frente de todo mundo, no país, já trabalhando seu marketing, fazendo sua concorrência, mostrando seu produto, né? Trabalhando a sua imagem. Poder de precedente, né? Às vezes abre-se um precedente, digamos agora, no tempo da vacinação, abriu o precedente para vacinar, por exemplo, algumas necessidades, por exemplo, pessoas com câncer, então são precedentes. Alguns direitos dentro das organizações também que são precedentes, às vezes a pessoa está muito tempo dentro da empresa, então já tem talvez alguns direitos adquiridos, alguma coisa assim. Poder de compromisso, né? Você poder fazer um compromisso, firmar o compromisso, então você tem o poder porque você já firmou um compromisso, por exemplo, de negociação, você já fez um contrato, então já tem um compromisso legal. Poder de conhecer as necessidades, então você tem informação, por exemplo, que você está querendo comprar uma empresa e você já tem a informação de que ela precisa fechar o negócio porque ela está com algumas dívidas. Então, conhecer as necessidades. Então, o poder é teu porque você conhece as necessidades de quem você vai negociar. Poder da recompensa e da punição. Ser recompensado pelo que faz, mas também ser punido, né? Pelas coisas que às vezes fez de errado. Então, dentro da empresa tem alguém que tem o poder, por exemplo, para recompensar e alguém que tem o poder para punir. E o poder da barganha que a gente viu também, né? Que é o poder, por exemplo, eu tenho um produto, você tem um dinheiro, a gente vai barganhar. Então, é o poder dentro de uma negociação. Então, a negociação apareceu como com a origem da civilização. Desde os primórdios, os seres humanos negociam com seus mesmos valores. Por que os seus mesmos valores? Porque desde o início da humanidade, o que se busca negociar? Alimentação. Então, um grupo vai caçar e um grupo toma conta, por exemplo, do território. Cuidava, né, por exemplo, para que não encontre invasores, cuidava, por exemplo, das mulheres, das crianças. Então, era uma negociação. Eles vão trazer alimentação e um grupo ficava para cuidar. Habitação, né, negociar, por exemplo, para morar num grupo, para habitar uma caverna, já desde o início, segurança, saúde, conhecimento, conforto, né, lazer, poder, ocupação de trabalho, preço, qualidade e outros. Então, a gente sempre, né, negocia alguma coisa. E nós negociamos, por exemplo, você trabalha 25 anos para pagar o que? Uma casa, uma habitação. Então, você negociou o teu trabalho em troca do quê? De uma habitação. Então, sempre o ser humano está fazendo isso, né? Uma negociação a fim de conseguir alguma coisa. Nas organizações, a gente se caiu logo, tá? Nas organizações, o poder tem sempre o elemento força. Existem diversas formas de exercer. A forma mais bruta é a que usa de violência, ou seja, a capacidade de coagir. Então, tem pessoas dentro da organização
poderiam, por exemplo, só conversar, chamar, conversar, mas que usa da brutalidade, usa, por exemplo, de gritos, usa de ofensas, usa, por exemplo, já vai descartando, já vai demitindo, né? Usa formas brutas, por exemplo, de coagir. Mesmo dentro de organizações, pode existir isso. Você pega, às vezes, uma pessoa que ela cuida, por exemplo, de supervisores, cuida do grupo, mas é uma pessoa que não tem um equilíbrio, às vezes excesso de trabalho, estresse, então a pessoa acaba, às vezes até o proprietário, né, faz isso. Fica coagindo, fica gritando, fica humilhando, né? E é uma forma bruta, então não é uma forma adequada de poder. Então, nas organizações, os proprietários e gestores formam a colisão dominante. Gestores integram a equipe diretiva. Contudo, se o poder for utilizado como meio para alcançar um objetivo, então sua utilização passa a ser positiva. Essa é uma forma de olhar, por exemplo, a pessoa, ela está tentando alcançar uma meta, ela está brava, ela está gritando, ela está... Mas a partir do momento que aquela meta foi alcançada, o grupo todo foi beneficiado, aí essa visão muda,